Bom, hoje a gente vai ver comandos de repetição. Por que comando de repetição? Porque em muitos casos, o programa vai ter que executar uma sequência de comandos mais de uma vez, várias vezes seguidas, né? Se a gente pensar, por exemplo, num contador, o que um contador faz? Ele começa de um número e vai acrescentando números, ou seja, ele faz a mesma operação de acrescentar um novo número várias vezes, né? Então, seria inviável a gente colocar o mesmo comando várias vezes, né? Mesmo porque o número de repetições pode mudar de uma aplicação ou de um momento da aplicação para outro, né? Então, a gente tem os comandos de repetição, onde a gente repete um trecho de programa e controla quantas repetições a gente vai ter, ou então quando a gente vai parar, dependendo de determinada situação, né? A gente vai ver, então, três comandos de repetição que são os mais utilizados na maioria das linguagens. O primeiro deles é o para, a gente chama de para, faça, né? O que ela faz? Ela vai repetir uma sequência de comandos um determinado número de vezes. Ou seja, a gente vai falar para ela quantas vezes, né? Vai mandar parar. Se a gente olhar aqui embaixo, a gente tem a estrutura do para, faça. Então a gente começa sempre com a palavra para. A gente vai ter uma variável. Essa variável, ela vai partir de um valor inicial e ela vai até chegar num valor limite. Ela sempre vai ser inteira e ela vai sendo incrementada. Aqui a gente tem passo do incremento. Esse passo do incremento, ele é opcional se o incremento for de 1 em 1. Se eu quiser incrementar de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4, eu colocaria aqui. Por exemplo, se eu colocasse passo 2, ele iria de 2 em 2. Então, se eu começasse assim, de 1 até 10, passo 2. Então, seria 1, 3, 5, 7, 9. E aí eu tenho faça. Faça o quê? Se isso aqui der verdadeiro, eu vou executar a sequência de comandos aqui dentro. E depois eu vou ter o fim para. E vou ter os outros comandos aqui. Ou seja, ele vai ficar nesse loop aqui, ó, para, faz o teste, executa a sequência, encontra o fim para, volta, testa novamente, se for verdadeiro, executa a sequência de comandos, encontra o fim para, volta novamente, aí quando o teste aqui der falso, ele não vai executar a sequência de comandos, e vem aqui para o primeiro comando depois do fim para. Então, para a gente organizar, o que é essa variável? É uma variável contadora. Ela vai ter que ser declarada lá na parte do var, né? Que controla o número de repetições do laço. Deve ser do tipo inteiro. Aí eu tenho a palavrinha de e tenho aqui o valor inicial. Esse valor inicial é o quê? É o valor ou expressão
Eu poderia colocar uma continha aqui também, né? Por exemplo, A mais B, A mais 1, ou colocar um número mesmo, que indica o valor inicial da variável contadora antes da primeira execução do laço. A gente vai ver no exemplo. Até valor limite. O que é esse valor limite? É o valor ou a expressão que indica o valor máximo que a variável contadora pode alcançar. Então, ele vai alcançar um valor máximo aqui. Quando alcançar o valor máximo, ele vai fazer a lista de comandos e vai voltar. Aí, esse valor limite supera o valor máximo. Quando ele supera o valor máximo, ele já não faz mais a sequência de comandos e ele vem para cá. O passo, aqui eu estou falando que ele é opcional. E se ele for omitido, ou seja, se a gente não colocar nada, ele assume que é passo 1. Então, ele vai de 1 em 1. Vamos ver agora com os comandos dos algoritmos, né? Olha só. Algoritmo, eu não coloquei um nome nele, porque é só um exemplo, né? Aqui na parte das variáveis, eu criei uma variável do tipo inteiro, que eu chamei ela de contador. Por quê? A gente vai fazer uma contagem, né? Início. Então, eu tenho aqui a palavrinha para. Aí eu pego a minha variável, que eu vou usar de contador, né? Coloco aqui. Então, para contador, variando de 1 até 10, faça. Observe que aqui eu não coloquei a palavrinha passo com um número na frente. Se eu não coloquei, ele assume que vai ser de 1 em 1. Então, da primeira vez o contador vai valer 1, aí ele executa. Muda para 2. Segunda vez o contador vale 2, aí ele testa aqui, né? É 2, então é menor que 10. Continua fazendo. Executa, acha o fim para e volta. Aí o contador vale 3. Ele testa aqui o 10, ou seja, 3 é menor que 10, né? Faz novamente, vai escrever isso aqui, e vem aqui para o fim para. E assim ele vai até que o contador seja 10. Com o contador valendo 10, ele ainda executa, acha o fim para. Na próxima passagem, o contador já superou o 10. Se ele superou o 10, ele não vai executar os comandos aqui de dentro. Vai vir aqui para a próxima, o próximo comando que poderia ter aqui. Se não tem, ele encontra o fim algoritmo. Vamos lá para o Visual G e vamos fazer esse programinha aí. Estamos aqui no Visual G já, né? Vamos fazer igual está lá. Vamos declarar a variável contador. Eu já falei que ela tem que ser inteira, né? Inteira. E aqui a gente vai colocar o para contador de 1 até 10. Faça. O que eu vou fazer? Eu vou escrever o valor do contador, só para a gente ter alguma coisa. Desculpa. Escreva. Eu vou pôr aqui
contador, só. Ele vai escrever os números um depois do outro. Fim para. Então, se a gente executar agora, olha o que vai acontecer. Ele veio rapidinho e escreveu, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, até 10. Até 10. Vamos executar ele passo a passo, para a gente ver ele funcionando. O passo a passo aqui é com F8. Começou. Declarou a variável. Ó, ela já aparece aqui, do tipo inteiro. Ela tem um valor 0. Encontrei aqui o para. Né? Vou executar essa linha. O contador foi para 1. Se ele está em 1, eu estou fazendo o teste. Ele é de 1 até 10 para fazer. Então, se ele é 1, ele está no intervalo. Então, ele vai executar a linha que está dentro do laço de repetição, do comando de repetição. O que esse comando faz? Ele escreve o valor da variável contador. Eu poderia ter uma série de comandos aqui dentro, que não tem importância, né? Mas no caso a gente só quer ver o funcionamento do laço de repetição ou do comando de repetição. Olha só, escreva contador, ele escreveu na tela o número 1. Ele foi rapidinho, ó. Na hora que eu dei o F8 de novo, ele foi lá de novo no contador. Ele mudou para 2. Mudou para 2. O 2 ainda não chegou em 10. Então ele vai escrever novamente. Escreveu o número 2. Apertei novamente. Ele foi lá no contador, mudou ele para 3. 3 ainda não é 10. Então ele vai fazer. Vamos observar aqui agora esse valor mudando, que eu vou fazer mais rapidinho. 4 escreveu, 5 escreveu, 6 escreveu, 7 escreveu. Vamos devagar agora. 8 escreveu. Ó, mudou para 9. Vai escrever ainda? Vai. Mais uma vez. Mudou para 10. Vai escrever? Vai. Só que quando ele chega em 10, ele sabe que ele tem que executar o comando e sair. Então, na próxima vez, o que vai acontecer? Ele vai para a próxima instrução depois do fim para, que é o final do algoritmo. Pronto. Fim da execução do programa. Então, assim a gente viu funcionando o quê? O comando para. Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Vamos fazer o teste aqui com o passo 2? Passo 2. Vamos ver se funciona. Tá, vou fazer rapidinho. Olha o que aconteceu. Passo 2. O que aconteceu? Ele escreveu 1. Depois, ao invés dele mudar para 2, ele mudou para 3. Por quê? Passo 2 significa que ele vai incrementar 2 unidades. Depois do 3 foi para o 5, depois para o 7, depois para o 9. Quando ele deu o passo 2 de novo, aí ele já enxerga 11. Já não enxerga o 10, então ele já não faz, já não escreve. Tranquilo? Sim. Ok. Então esse foi o primeiro comando de repetição, que é o para faça. Vamos agora ver um outro comando de repetição. Esse foi o exemplo. O próximo comando de repetição é o enquanto faça.
A explicação dela é simples. Ó. Essa estrutura repete uma sequência de comandos enquanto uma determinada condição, especificada através de uma expressão lógica, for satisfeita. Ou seja, aqui eu vou ter uma expressão. O que é uma expressão? Ontem eu falei que era uma expressão, né? Por exemplo, A maior que B é uma expressão. Contador menor que 11 é uma expressão. Né? A mais B, aliás, A é igual a B mais C é uma expressão. Né? Toda expressão, ela retorna verdadeiro ou retorna falso. Né? Então, o que o enquanto faz? Ele vai repetir isso que está aqui dentro, ó, sequência de comandos. Ele vai repetir isso aqui, enquanto aqui for verdadeiro. Aqui for verdadeiro. Então, enquanto aqui eu vou ter uma expressão, ela for verdadeira, faça o quê? Executa essa sequência. Depois que essa expressão não for mais verdadeira, o que ele faz? Ele desvia para cá, ó, o próximo comando depois do fim enquanto. Vamos organizar então. Olha o balãozinho aqui. Essa expressão que é avaliada antes de cada repetição do laço. Quando o seu resultado for verdadeiro, sequência de comandos é executada. E o fim enquanto? Indica o fim da sequência de comandos que será repetida. Cada vez que a execução atinge esse ponto, volta-se ao início do laço. Ó, toda vez que ele acha o fim enquanto, eu volto para cá. Ó. Volto aqui para o início do laço. Para que a expressão lógica seja avaliada novamente. Se o resultado dessa avaliação for verdadeiro, a sequência de comandos será executada mais uma vez. Caso contrário, ou seja, se isso aqui retornar falso, a execução prosseguirá a partir do primeiro comando após o fim enquanto. Então ele vem para cá, ó, e executa o que tiver aqui embaixo. Vamos ver um exemplo aqui no próximo slide. Ó, eu vou escrever na tela os números de 1 a 10, utilizando o enquanto. Né? Então vamos aqui nas declarações. Eu declarei uma variável chamada j, do tipo inteiro. Início. Vocês lembram que lá no para, eu não precisei inicializar a minha variável. O próprio para inicializa. O enquanto já não inicializa. A gente precisa inicializar nossa variável. Então, se eu quero que minha variável comece em 1 antes de entrar no enquanto, eu tenho que falar isso para o meu programa. Então, aqui eu coloquei j recebe 1. Por quê? Porque eu quero escrever na tela os números de 1 a 10. Então, o j recebeu 1. Como eu vou fazer uma repetição de escrever o j, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o j. Escrever o primeiro j, aí ele vira 2, eu escrevo de novo. Ele vira 3, eu escrevo de novo. Ele vira 4, eu escrevo de novo. Então, isso é uma repetição. E eu quero usar o enquanto. Bom, beleza. O j vai começar em 1. Eu vou escrever o j enquanto o j for menor do que 10 ou igual a 10, porque eu quero escrever o 10 também. Eu quero escrever de 1 a 10 na minha tela. Então, enquanto o j for menor ou igual a 10, faça o quê? Escreva o j. Beleza, eu vou escrever o j, mas aí o j tem que virar 2. Ele tem que ir para o próximo j. Então, j recebe j mais 1. Aí ele acha o fim enquanto. Quando ele acha o fim enquanto, ele é desviado para o enquanto novamente. Quanto é que vale o j agora? Vale 2. Aí ele testa. 2 é menor ou igual a 10? Sim. Verdadeiro.
Então, ele vai escrever o novo J. Então, vai escrever o número 2. Escreveu? Escrevi. Então, o J tem que virar 3 agora. Então, J recebe J mais 1. O J era 2, 2 mais 1, 3. O J agora é 3. Fim enquanto, volta para cá. E assim por diante. Quando o J for 10, ele vai fazer o teste. Ó. 10 é menor ou igual a 10? Sim, verdadeiro, porque é igual. Faça. Escreva J. Então, ele escreve o número 10. O J vai para o próximo. J recebe J mais 1. 10 mais 1, 11. Coloca lá no J. O J agora vale 11. Acha o fim enquanto. Volta no enquanto. O J agora vale 11. Então, vamos testar. 11 é menor ou igual a 10? Não. 11 não é menor que 10 e 11 não é igual a 10. Ele é maior. Então, aqui, acabou de retornar falso. Se retornou falso, o fluxo é desviado para cá, para depois do fim enquanto. Ele não vai escrever. Ele vai desviar para os próximos comandos aqui. Tranquilo? Tranquilo. Vamos lá, então. Vamos lá no Visual G de novo, vamos fazer. Acho que eu tenho ele... Isso, eu tenho ele gravadinho aqui para a gente ganhar um tempinho. Olha só. Algoritmo, números de 1 a 10, com enquanto faça. Então, vamos aqui. Vamos primeiro no F9. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, o escreva J, ele escreveu 1, depois 2, depois 3, até o 10. Observem aqui, ó, que a variável J está com valor 11, né? Para ele sair aqui do enquanto, a variável teve que ir para o valor 11. Vamos executar passo a passo para a gente ver ele executando. F8. Criou o J, está com valor 0. Agora ele vai inicializar o J com valor 1. Pronto. Está aqui o J com valor 1. Ele cai no enquanto. Enquanto J menor ou igual a 10, faça. O que ele vai enxergar? Enquanto 1 menor ou igual a 10, faça. 1 é menor ou igual a 10? Verdadeiro. Então ele vai fazer, ele vai escrever o J. Escreva J, escreveu o 1. E parou aqui para incrementar o J. Então depois daqui, o J vai valer 2. Aqui está o J valendo 2. Achou o fim enquanto. Ele vai voltar. Ó, ele voltou no enquanto, ele já fez aqui o teste, né? Ele já viu que 2 é menor ou igual a 10 e já vai escrever o J. Escreveu o número 2, vai incrementar agora. Ó, o J agora vale 3. Voltou no enquanto e fez o teste. 3 é menor ou igual a 10. Verdadeiro. Então vai fazer novamente. Vou dar uma aceleradinha aqui. Escreveu 3, escreveu 4, escreveu 5, escreveu 6, escreveu 7. Observa o valor aqui do J. Escreveu 9. Ó, virou 10. Vamos ver se ele vai escrever o 10. Escreveu o 10. Por quê? 10 é menor ou igual a 10.
Então, ele vai escrever o 10 também. Escreveu. Vai incrementar. O meu J vai virar 11. Ó, virou 11. O que vai acontecer agora? Ó, ele não foi para dentro do enquanto. Para onde que ele foi? Para o fim do programa. Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Bom, vamos para o nosso terceiro laço, né? Para o nosso terceiro comando de repetição. O terceiro é o repita até. O que ele faz? Essa estrutura repete uma sequência de comandos até que uma determinada condição, especificada através de uma expressão lógica, seja satisfeita. Então, olha só. Repita sequência de comandos até expressão lógica. O que é o repita? Indica o início, né? Aí eu tenho a primeira sequência de comandos. Agora eu vou abrir um parênteses aqui. Nessa sequência de comandos, a gente pode ter inclusive um comando para interromper o repita. Por quê? Porque às vezes a gente vai ter que interromper esse repita antes da hora, ou só vamos executar a sequência de comandos caso alguma variável tenha algum valor, alguma condição seja aceita, né? Então a gente vai ver exemplos assim também. O que é essa expressão lógica? Indica o fim da sequência de comandos a serem repetidos. Cada vez que o programa chega nesse ponto, a expressão lógica é avariada. Se o seu resultado for falso, os comandos presentes entre essa linha e a linha repita são executados. Caso contrário, a execução prosseguirá a partir do primeiro comando após essa linha. Então, ele vai ser executado até que a expressão lógica seja falsa, né? Então, enquanto ela for verdadeira, ele vai executar. Mas vamos ver um exemplo mais palpável. Olha só. Aqui nós temos o exemplo de escrever de 1 a 10 utilizando o repita. Então, observa que eu tenho aqui, de novo, ó, eu usei a variável chamada j inteira. Aqui eu tive também que inicializar em 1, né? E entro no repita. O meu j, ele já vem com o primeiro valor que eu quero. Então, já mando escrever. Mando escrever. E depois incremento o j. O j vira 2. Até quando? Até que o j seja maior do que 10. Até que o j seja maior do que 10. Então, enquanto isso aqui der falso, ele vai repetindo, né? Ele vai repetindo. Vamos ver esse programinha lá no nosso Visual G. Vou abrir ele aqui com repita. Isso, tá aqui. Então, se eu der o F9, olha só, já executou. Escreveu do 1 ao 10. Vamos então passo a passo. Declarou o J, já aparece aqui, com o valor 0.
Inicializa o J. Então, o J foi para 1. Repita. Ele vai escrever o J. Ó, já escreveu 1. Vai incrementar o J. 2. J é maior do que 10? Não, não é. Então, ele vai voltar lá no repita de novo e vai entrar. O comando é escreva J. O J vale 2. Então, escreveu 2 e vai incrementar o J novamente. Vai para 3. Ó, foi para 3. Testou, não é maior que 10. Então, ele vai escrever de novo. E assim vai. Observa aqui e observa aqui ele escrevendo. Ó. Vira 4, escreve 4. Vira 5, escreve 5. Vira 6, escreve 6. Vira 7, escreve 7. Vira 8, escreve 8. Vira 9, escreve 9. Vira 10, escreve 10. E agora? J recebe J mais 1? Virou 11. J é maior do que 10? Sim. Verdade, verdadeiro. Então, quando aqui é verdadeiro, o que acontece? Ele sai do laço repita. E acha o fim algoritmo e sai. Tranquilo, né? Sim. O repita também poderia ser assim. Ao invés de eu colocar aqui, ó, essa condição aqui, eu poderia colocar o fim repita. E colocar aqui uma condição. Se J maior que 10, então o comando interrompa. Esse é o modelo tradicional do repita. Se você for estudar lá nos livros do Henri Farré, por exemplo, que é um dos primeiros que fizeram livros de algoritmo, ele tem essa notação. Né? O Visual G, ele diz que funciona assim. Só que o fim repita dele não está funcionando, eu não sei por quê. Eu não sei por que o fim repita não funciona. Com essa estrutura, a gente fica com mais liberdade para trabalhar. Eu vou executar aqui, vocês vão ver que ele vai dar um erro. Ó, o fim repita, ele não está reconhecendo. Isso é um bug, né? É um erro do Visual G. Por quê? Porque essa estrutura ela é aceita em várias linguagens, né? No Pascal, no C, no Clipper. Isso aqui é aceito. O que a gente faz aqui no Visual G para funcionar? A gente faz assim, ó, até falso. Isso aqui para nós vai ser o nosso fim repita. Então, se você usar essa estrutura aqui, ó, a gente tem mais liberdade para usar o repita. Você pode interromper no início, você pode interromper no meio, você pode interromper no fim. Depende da sua necessidade. Né? Vamos ver se funciona agora? Ó, funcionou, tá vendo? Vamos no passo a passo aqui. Vai cair já a nossa conexão, mas vamos no passo a passo até cair. Vamos observar. Declarou o J, inicializou o J com 1.
Bom, agora a gente vai fazer alguns exemplos, né? Utilizando os três comandos de repetição. Então, vamos dar uma lidinha aqui nos exemplos, né? O primeiro vai ser: faça um algoritmo que calcule e escreva a soma dos números inteiros de 1 a 100. Utilizar o para, faça. Então, o que eu quero? Eu quero usar um comando de repetição, né? Onde eu vou ter uma variável que vai começar com o valor 1 e vai terminar com o valor 100. E a cada vez que eu passar por essa variável, para cada valor dela, eu vou somar esse valor acumulando esse valor em outra variável. Para quando eu sair desse laço, eu ter a soma desses valores. Ou seja, que soma que eu vou ter no final? 1 mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, até o número 100. Esse vai ser o primeiro e a gente vai usar o para, faça. Depois, a gente vai fazer um bem parecido, só que utilizando o enquanto. E vamos mudar um pouquinho aqui, ó. Faça um algoritmo que calcule e escreva a soma dos números pares de 2 até 100, utilizando o enquanto. Ou seja, a gente vai utilizar um enquanto e vai começar uma variável com o número 2, vai usar um laço, né? Como eu quero só os números pares, esse número 2, o próximo valor dele tem que ser 4. Então, basta eu somar 2. O próximo valor vai ser 6, também somar 2. Ou seja, eu vou ter um laço onde eu vou ter uma variável que começa em 2 e vai passando de 2 em 2 até chegar em 100. E a cada passagem, eu vou acumular esse valor. No final, eu vou ter a soma de 2, mais 4, mais 6, mais 8, mais 10, até 100. Esse vai ser nosso segundo algoritmo, utilizando o enquanto. O terceiro algoritmo, que a gente vai utilizar o repita, é um algoritmo em que leia um número inteiro entre 1 e 12 e escreva o mês correspondente. Ou seja, esse é um daqueles algoritmos que a gente vai ter que usar um monte de cis um dentro do outro. Caso o usuário digite um número fora desse intervalo, deverá aparecer uma mensagem informando que não existe mês com esse número. Por exemplo, se ele for lá e digitar o 15, a gente vai falar para ele, ó, não existe mês com esse número. E quando é que ele vai parar? Quando é que a repetição vai parar? Quando a gente digitar o 0, ele não vai dar aquela mensagem de que não existe o mês. Ele vai simplesmente interromper o programa. Então, a gente pode usar aquele comandozinho interrompa lá do repita. Então, vamos lá no Visual G para a gente começar. Eu vou copiar aqui, a gente não tem que ficar voltando. Vou escolher aqui um novo programa. Eu vou copiar aqui o enunciado para a gente ter ele aqui para a gente consultar, né? Então, rapidinho aqui.
Ó, faça um algoritmo que calcule e escreva a soma dos números inteiros de 1 a 100, utilizando o para faça. Bom, eu vou precisar, então, de uma variável que vai ser aquele número que vai variar de 1 até 100. 1 é um número inteiro, ele vai variar para 2, 3, 4 até 100, todos são inteiros, né? Então, eu posso chamar ele de número, e o tipo dele pode ser inteiro. E eu vou precisar de uma soma, né? Então, eu vou criar uma variável também inteira, né? Chamada soma. Por quê? A soma de números inteiros só pode dar número inteiro, né? Poderia ser real aqui? Aqui sim, aqui poderia. E aqui poderia? O número poderia ser real? Não, porque como a gente vai usar o para e vamos usar esse aqui como contador do para, ele tem que ser inteiro, né? Então, eu vou precisar basicamente desses dois dessas duas variáveis. Bom, a variável número eu não preciso inicializar. Por quê? Porque o para, quando eu falo assim, para número de 1 até 100, eu já estou dizendo para ele começar a variável número com o valor 1. Então, eu não preciso. Já a soma ela vai acumular valores. Toda vez que a gente for acumular valores em uma variável, a gente inicializa essa variável com 0. Por quê? Para garantir que ela comece com valor 0. Então, soma recebe 0. Tem que ser fora do repita? Tem. Por quê? Porque ela vai começar com 0. Quando ela entrar dentro do repita, ou seja, do para, né? Quando ela entrar dentro do para, ela vai começar a mudar o valor. Se eu colocasse essa inicialização dentro do para, o que ia acontecer? Fala para mim. Ele já ia começar pelo 1? Não entendi? Ele já ia começar pelo 1? Não, ela iria voltar para o 0 todas as vezes. Ah, aí não ia adiantar, concorda? sim. Então, ela tem que começar com 0. Aí, dentro do para, ela vai acumulando os valores até que termine, que ela saia do para, ela vai estar com o valor cheio já, tudo acumulado. E aí, fora do para, a gente escreve o valor dela, né? Então, vamos lá. Para número de 1 até 100, como eu vou ter o número, ele vai variar de 1 em 1, eu não preciso colocar o passo. Então, basta colocar o faça. Eu poderia colocar o que, ó, passo 1. Daria a mesma coisa, né? E vou aproveitar aqui para dar outro exemplo. Se eu quisesse fazer decrescente, eu poderia fazer assim, ó. De 100 até 1, passo menos 1. Ele começaria em 100, depois ele iria para 99, 98, 97, até chegar no 1. Entenderam? Sim. Mas no nosso caso, a gente vai de 1 até 100. Eu não vou colocar o passo 1, porque precisa, né? Quando não precisa, a gente não faz. O que eu tenho que fazer aqui dentro? Eu tenho que acumular na variável soma o valor que ela tinha antes, que na primeira vez vai ser 0, mais o valor do número. Ou seja, na primeira passagem, ele entra com 0, passa para 1. Observa que o valor do número é 1 na primeira vez. Então, na primeira vez, o soma passa para 1. Porque 0 mais 1 é igual a 1, né?
Impara. Aí ele vai voltar aqui, o número vai valer 2. 2 é menor do que 100 ainda, então ele vem aqui, soma, recebe soma mais número. Soma, então, recebe 1 mais 2, que vira 3 aqui. Vem para cá, vem para cá. Escreva. A soma dos números inteiros de 1 até 100 é soma. Então, ele vai escrever o resultado para nós. Vamos testar? Olha só. A soma dos números inteiros de 1 até 100 é 5.050. Vamos executar ele aqui passo a passo para a gente ir vendo. Não todo, né? Porque ele é muito grande. Ó, algoritmo, declarei número, declarei soma, os dois estão com 0. Início. Eu inicializo a soma com 0, só para garantir. Vou para o para. Ó, número veio para 1. Quando eu executei o para, já inicializa a variável número para 1. Fez o teste, ainda está menor ou igual a 100, né? Que é o caso aqui. Então ele escreve, aliás, ele soma o quê? O valor do número aqui na variável soma. Então é 1, porque 0 mais 1 é 1. Fim para, volta lá em cima. Já mudou para 2 o número. Somou 3. Volta, número agora é 3, somou de novo. Agora é 4, vai para 10. 5 vai para 15. 6 vai para 21. Olha só, a cada passagem vai acumulando o valor que está em número no momento para a variável soma. Olha só. Está vendo o soma aqui? Já está em 276. Então, se a gente acelerar, ó, 630 já. Quanto é que está o i agora? 35. Significa que o nosso para já funcionou 35 vezes. Tranquilo? Acredito que já deu para entender, né? Então eu vou apertar o F9 para ele terminar. Ó, pronto. Fez aqui a soma. Tranquilo? Sim. Beleza. Então vamos para o nosso... Eu vou salvar isso aqui. Acumula 1 a 100 com o para. Vou salvar isso aqui. Isso. Pronto. Vamos então para o nosso segundo programinha. Vou só captar ele aqui para a gente ter ele na tela. Um instante. Ó, muito parecido com aquele primeiro, né? Só que 2 a 100 com encontro. Só que aqui a gente vai usar o enquanto e a gente vai fazer a soma, a acumulação do soma,
começando do 2 até o número 100. Então, o que eu vou precisar? Vou precisar de um número de novo. Né? Pode ser inteiro, pode ser real. Nesse caso, tanto faz, porque eu não vou usar ele para ser o contador do laço. Né? Mas como são números inteiros, não tem por que eu usar real. Né? Na prática, quando a gente usa um tipo que gasta mais memória do que o necessário, é prejuízo para a gente. Né? A gente vai estar gastando recurso do sistema à toa. Eu vou criar uma variável chamada soma. Vou usar inteiro dessa vez, porque eu só vou somar números inteiros. Bom, vai ser do 2 ao 100. Vai ser do 2 ao 100. Então, eu vou iniciar número com... Oh, desculpa, não é aqui. A parte de comandos é aqui no início, né? Dentro do início. Eu vou começar número com 2. Por quê? Porque é o primeiro valor útil dele para mim. Então, eu já começo com ele. E o soma? Começa com quanto? Eu quero acumular valores no soma. Então, ele vai começar com o valor 0. Enquanto o quê? Ele vai fazer enquanto a variável número for menor ou igual a quanto? A 100. Não é verdade? Porque ó, o número começa com 2. E a gente quer que ele some os números pares de 2 a 100. Então, enquanto o número for menor ou igual a 100, ele vai acumular. O que vai acontecer? Eu tenho que pegar o soma e acumular com o valor do número. O número começa em 2, né? Depois que eu usei o número aqui, eu preciso incrementar ele aqui dentro. Por quê? O enquanto não incrementa sozinho, igual o para. Ele não incrementa sozinho. Então, o número recebe número mais 2. E o que eu faço aqui? Tá claro? Sim. Aqui em fora eu vou escrever o quê? A soma dos números pares de 2 a 100 é vírgula soma. E pronto, e termino o meu algoritmo. Vamos ver se está certo? Olha só. Foi rapidinho, né? Observe que a variável número terminou com o valor 102. Esse valor 102 não foi somado aqui, não foi acumulado no soma. Por quê? Até o número 100, ele acumulou, de acordo com a nossa lógica aqui. Né? E essa soma foi igual a 2.550. Vamos fazer ele rapidinho aqui no passo a passo. Ó, criou a variável número, está com 0 ainda. Criou a variável soma, está com 0 também. Vai inicializar número com 2, está aqui. E vai inicializar a soma com 0. Nem precisava, porque já estava, né? Mas é bom para a gente garantir. Enquanto o número menor ou igual a 100,
Na primeira entrada, número vale 2. 2 é menor ou igual a 100. Verdadeiro. Então, faça. Aí ele vai acumular aqui na soma. Ó, soma já recebeu 0 mais 2, que é 2. Agora o número vai virar 4. Fim enquanto, volta lá no enquanto. Volta lá no enquanto, faz o teste. Ele está em 4. 4 é menor ou igual a 100? Sim. Então ele vai somar. Ó, virou 6. Ele tinha 2 lá, somou com 4, 6. Número vai virar 6. Volta, faz o teste, é verdadeiro. Soma vira 12. O 6 vai virar 8. Volta no enquanto, faz o teste, é verdadeiro. 20 e assim por diante. Ó. Dá uma olhadinha aqui. Ó, pronto. Escreveu e saiu. Tranquilo enquanto? Sim. Muito bom. Vamos então para o repita. Deixa eu salvar esse algoritmo aqui. Vou abrir um novo. Deixa eu colocar o enunciado aqui para ficar fácil. Só lendo ele rapidinho aqui. Vou chamar ele de meses. Criar um algoritmo que leia. Bom, ler é que a gente vai digitar do teclado, né? Então, para que eu preciso do repita? Porque eu quero ler vários números. Eu vou ler um número, vou falar qual é o mês correspondente, vou ler outro, falar qual é o mês correspondente, até que eu digite 0, aí termina o programa. Mas se eu não digitar 0, ele vai ficar a vida inteira nesse laço. É isso que eu quero. Muitas vezes acontece isso. Muitas vezes a gente precisa desse recurso. Beleza. Então, se ele digitar de 1 a 12, vai escrever o mês correspondente. Janeiro, fevereiro, até dezembro. Caso o usuário digite o número fora desse intervalo, deverá aparecer uma mensagem informando que não existe mês com esse número. Caso seja digitado o número 0, o programa será interrompido. Vamos utilizar o repita. Então, vamos aqui nas variáveis. Eu vou criar uma variável chamada número mês inteiro. Por quê? Vai ser do 1 ou do 0, né? Qualquer número inteiro. Número mês inteiro. Precisa de outra variável? Eu acho que não. Acho que não precisa. Precisa inicializar? Nesse caso, não necessariamente, né? Embora, na programação, seja muito bom a gente inicializar as variáveis. Né? Por quê? Porque, por exemplo, se você for programar em PHP, o PHP não tem tipo. O que fala o tipo da variável é a variável que você coloca lá, é o valor que você coloca lá. Então, é interessante inicializar. Se você quiser usar uma variável só para números, só para literais, é interessante inicializar. Então, eu vou inicializar aqui com 0, só para a gente ter essa prática. Número, mês, recebe 0.
Vou começar, então, com o meu repita. A primeira vez que eu vou executar o programa, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ler qual o número que a pessoa digitou, né? Eu vou ter que ler várias vezes. Então, eu vou entrar no repita e já vou começar falando assim. Leia número, mês. Para deixar ele digitar. Bom, ele pode digitar ali qualquer coisa. Se ele digitar o 0, eu já teria que sair, né? Mas vamos tentar utilizar essa anotação de fazer o teste aí no meio. Depois que ele leu o número do mês, a gente já vai testar se ele é o 0 ou não. Por quê? Porque se ele for 0, a gente já tem que interromper o programa. Se número, mês, igual a 0, então interrompe. Assim. E vou aqui só colocar o fim repita, que no nosso caso é até falso, né? Para dar certo. O que eu estou fazendo aqui até agora? Lendo os números e testando se ele é o 0 para interromper ou não. Aqui, ó, é que eu tenho que testar os meses. E escrever por extenso. Por que eu estou falando isso assim? Porque a gente vai testar aqui como é que ele funciona agora, né? Se eu apertar aqui o F9, ele está esperando eu digitar alguma coisa. Então eu vou digitar o número 1. Não vai acontecer nada, né? Ele está esperando eu digitar outro número. Vou digitar o 5. Não vai acontecer nada, porque eu não mandei acontecer nada. Se eu digitar o 50, teria que dar a mensagem de que não existe mês com esse número. Mas eu ainda não programei isso, então não vai acontecer nada. Ele continua dentro do laço. E se eu digitar o 0, ele interrompe o programa. Então, o meu repita está funcionando, a minha condição de interrupção está funcionando. Falta eu testar se o número digitado é um dos meses e escrever, ou se não é um dos meses e escrever que não existe. Pelo que nós já estudamos, o que eu faria aqui agora? Se número mês igual a 1, então escreva janeiro. Concorda? Então escreva janeiro. Vou botar um fim C aqui para a gente testar. F9. Ó, vou digitar 5. Não vai acontecer nada. 10. Não vai acontecer nada. 1. Opa. Espera que deu um errinho aqui. Faltou fechar as aspas Isso. antes do parêntese. É verdade. 10 minutos. Vou ter que dar uma aceleradinha para dar tempo. Vamos lá. 5 não acontece nada. 10 não acontece nada. 1 vai escrever janeiro. Beleza. Só falta eu programar. Ó, 0. Vai sair do programa. Beleza. Vamos pôr aqui um escreva.
digite o mês. Vai ficar bonitinho. Né? O que é que eu teria que fazer aqui? Testar agora o fevereiro, né? Então, ao invés de fim se, o que eu colocaria? Senão, né? Senão, se no número mês igual a 2, então escreva fevereiro. Senão, concorda aqui que eu ia ter 12, 13 senões aqui? Não é verdade? Então, eu vou mostrar para vocês, talvez vocês já conheçam, uma outra estrutura que a maioria das linguagens tem quando eu tenho que usar vários se's encadeados, né? Que é o escolha. No Visual G, a gente chama de escolha. Dependendo da linguagem, ela tem um nome um pouquinho diferente, né? Mas ela funciona assim, ó. Escolha. E aí eu coloco o nome dessa variável. Ó. Essa aqui, toda vez eu tenho que testar aqui, eu ponho ela aqui. Ó. Escolha número mês. E aí eu ponho assim, ó. Caso 1, escrevo. Janeiro. Caso 2, ou seja, se número mês for igual a 2, o que faz? Escrevo. Vou apagar aqui. Vamos usar nosso copia e cola, né? A gente não é bobo. Só ajeitar aqui. Caso 2, caso 3, caso 4, caso 5. Facilita muito, né? Caso 6, caso 7, caso 8. Caso 9, caso 10, caso 11, faltou 1, caso 12, aqui eu tenho que escrever janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro,
outubro. Está acabando. Novembro. E dezembro. E eu ainda tenho o recurso do outro caso. Ou seja, se não for nenhum desses, a gente escreve outro caso. Escreva: não existe mês com este número. E a gente põe aqui o em escolha. Olha só. Tudo isso dentro do repita, né? Perceberam aqui a estrutura do escolha? Ó, se eu tivesse muitos cis alinhados, um dentro do outro, né? Então eu ponho aqui o escolha. Ponho a variável que eu vou testar. Caso ela seja 1, faz isso. Caso seja 2, faz isso. 3, 4, 5. Caso não seja nenhuma dessas, o que faz? Faz isso aqui. Vamos testar? Digite o mês. 1. Janeiro. Ó, não pulou a linha, né? Não tem problema. Digite o mês. 2. Fevereiro. Digite o mês. 3. Março. 10. Outubro. Dezembro. 0, sai. Só pôr um escreva L aqui para a gente ver se assim dá. Janeiro. Ih, não adiantou nada. 12. Dezembro. 5. Vamos digitar um mês que não existe. 50. Não existe mês com este número. 4. Abril. 9. Setembro. E 0. Sai. Pessoal, estrutura de repetição. Relembraram? Tá tranquilo? Sim. Ah, sim. Esse escolha, vocês já tinham visto ou não? Não. Não. Beleza, ele é bem útil na programação.